Bom dia, senhores. Bom dia, tudo bem? Vamos lá, pessoal, professor Marcelo Xavier. Vamos trabalhar com os senhores os temas lá do edital dos senhores, ok? Tranquilo? Tá, pessoal, como é rápido, eu vou fazer o nosso resumo já em cima das questões, tranquilo? Tá? A respeito do inquérito policial, tá na penúltima página. No verso da penúltima página, desculpa. No verso da penúltima página. Processo penal. No verso, né, atrás da penúltima página, questão número 1, começa assim, ó, a respeito do inquérito policial. Penúltima. Então, vai no verso dela, no verso. Aí, ó, atrás. Podemos? Tranquilo? Vamos lá, senhores. A respeito do inquérito policial, assinalar a opção correta. Uma coisa é certa, uma questão de inquérito terá, senhores. Tá? Não tem como você fazer prova de processo penal sem cair uma questão de inquérito policial. Esquece. Inquérito policial, prisão, sempre cai. O delegado de polícia, se estiver convencido da ausência de elementos suficientes para imputar a autoria a determinada pessoa, deverá mandar arquivar o inquérito policial, podendo desarquivá-lo se surgir prova nova. Falso, senhores, delegado de polícia não pode arquivar inquérito policial. Quem arquiva é o juiz. Professor, mas e no caso de que se o delegado verificar que não há crime, o delegado faz o relatório, encaminha o inquérito para o Ministério Público, né? Vai para o juiz, Ministério Público, e cabe ao Ministério Público pedir o arquivamento do inquérito policial. Princípio ou característica da indisponibilidade. B. O inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia sob a supervisão direta do Ministério Público. Falso! Não vou nem ler o resto. Delegado de polícia é o presidente do inquérito e não tem supervisão do Ministério Público. Ministério Público não é supervisor da Polícia Judiciária. Ministério Público é quem exerce o controle externo. Supervisor da autoridade policial é o seu chefe, é o delegado titular ou delegado geral, não o Ministério Público, tá bom? C. A atividade investigatória de crimes não é exclusiva da Polícia Judiciária, podendo ser eventualmente presidida por outras autoridades, conforme dispuser a lei. Verdadeiro, senhores. Está dizendo o seguinte, ó, a investigação, ela pode ser feita pela Polícia Judiciária, mas também pode ser feito pela Receita Federal, pode ser feito pelo Banco Central, pode ser feito pelo próprio Ministério Público. A atividade investigatória não é exclusiva da Polícia Judiciária. Agora, se tivesse uma questão falando, a presidência do inquérito é privativo da autoridade policial ou exclusiva, aí sim. Mas aqui não está falando de inquérito, está falando de atividade investigatória. O sujeito pode ser investigado pelo Banco Central, por exemplo, tá? D, vamos ver o D? Então a C está certa, tá? D, o inquérito policial é indispensável. Falso! O inquérito policial é dispensável. Que trem é esse, professor? Pode ter processo sem passar pelo inquérito. Claro! A CPI, por exemplo, é uma forma de investigação. O Ministério Público baseou na CPI para denunciar alguém que virou processo. Ele é dispensável e não indispensável. Então, tá? O inquérito policial, né? O inquérito policial é peça indispensável, pode parar. É dispensável. Só mais uma coisa sobre o inquérito policial. Senhores, relembrando aqui, o inquérito policial, ele é sigiloso ou é público? Ele é sigiloso, só pode ter acesso o Ministério Público, o juiz competente e o advogado.
No que tange ao advogado, se estiver segredo de justiça, só pode ter acesso com procuração. Muito bem. O advogado, ele não pode ter acesso ao inquérito policial se tiver as provas em andamento. Como assim? Tem uma interceptação em andamento e eu não posso ter acesso à interceptação. Somente quanto às provas já produzidas é que o advogado pode ter acesso. Cuidado, senhores, o inquérito policial, ele é oficioso. Oficioso por quê? Porque pode ser instaurado pelo delegado sem ninguém pedir, desde que seja crime de ação penal pública incondicionada. Cuidado com a pegadinha. O delegado pode instaurar inquérito policial em qualquer crime por conta própria. Falso. Tem crime só se a vítima autorizar. O inquérito policial, ele é unidirecional. Unidirecional. Tá? O que significa isso aí, ó? Significa que o delegado não pode emitir opiniões pessoais. A única direção do inquérito é levantar as provas. Se cair para você dizendo que o inquérito é bidirecional, falso, unidirecional. O inquérito policial, ele é oficial. Claro que é oficial, porque é conduzido por órgão oficial. Não posso montar uma empresa para fazer inquérito policial. Ele é oficial. O inquérito policial, ele é instrutório. Cuidado, instrutório, sim, porque ele vai instruir o Ministério Público, instruir a denúncia. O inquérito policial, ele é inquisitivo. Que trem é esse? Está dizendo que tudo compete ao delegado escolher o que vai fazer. Não pode a vítima determinar, não pode o advogado, a advogada do investigado determinar. Cabe ao delegado inquirir quem ele quiser, tá? A vítima ou investigado pode apontar diligências? Pode. Que será realizado ou não a juízo da autoridade policial. E o inquérito policial, já cobraram uma aposta, numa prova dizendo que ele é sistemático. Tá certo? Ele é sistemático. Por quê, senhores? Ele segue uma sequência lógica. O sujeito foi preso em flagrante. Primeira peça, primeira página do inquérito vai ser a prisão em flagrante. E aí ele vai seguindo uma sequência lógica. O relatório é o último ato do inquérito. Uma sequência lógica é sistemática. O inquérito policial, ele é sem contraditório. Cuidado, ele não tem contraditório e não tem ampla defesa. O inquérito policial, ele é informativo, porque leva informações ao Ministério Público. Senhores, prazo do inquérito policial, cuidado com prazo, tá? Nós temos regra e nós temos exceções. Na regra, o prazo, se o sujeito estiver preso, será de 10 dias. Se estiver solto, será de 30 dias, podendo ser prorrogado. Regra, preso 10, solto 30. Cuidado, sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. O prazo para encerrar o inquérito policial será sempre de 10 dias, vírgula, quando o investigado estiver preso. Falso, porque nós temos as exceções na lei de droga. Por exemplo, o prazo é diferente. Se o sujeito estiver preso, 30 dias. Se estiver solto, 90 dias, podendo ser duplicado, tanto para preso quanto para solto. Então, 30 mais 30, 90 mais 90. Na Polícia Federal, o prazo é diferente apenas para o preso, que o prazo será de 15 dias, prorrogável por mais 15 dias, ok? Tá ali, prazo não tem jeito, prazo você tem que decorar prazo, tá bom? Mais uma questão de inquérito, a gente encerra o inquérito policial. A respeito do inquérito policial e da instrução criminal, assinale a opção correta. O juiz é livre para apreciar as provas e, de acordo com sua convicção íntima, poderá basear a condenação do réu exclusivamente nos elementos informativos escolhidos no inquérito policial. Falso. Por quê, senhores? Dois erros na alternativa. Primeiro é isso aqui, ó. Isso. Senhores, não é íntima convicção. É livre convicção ou persuasão racional. Como assim, professor? Senhores, imagina que ela, juíza, tem a prova nos autos, no processo, de que o sujeito é culpado, inclusive confessando o crime. Mas ela sonhou que o cara é inocente. Ela pode absolver o cara com base no sonho dela? Não, porque ela estaria agindo com sua íntima
convicção e abandonando as provas. Tá certo? O Brasil adota o sistema da livre convicção motivada. Juíza, você pode acreditar nesta testemunha naquela, agora fundamente a sua decisão. É livre convicção motivada. Fundamente a decisão com prova do processo. E o outro erro da questão é isso aqui, ó. Elementos informativos colhidos no inquérito. Senhores, o inquérito policial, ele é com contraditório ou sem contraditório? Sem contraditório. Diz a lei, tá? Diz o CPP, que o juiz não pode buscar prova lá no inquérito para condenar o sujeito. Claro que não pode, porque não tinha contraditório. Juiz, para condenar o cara, tem que buscar prova no processo, na segunda fase. Porque é no processo que se assegura o direito ao contraditório. Traz apenas 3 exceções, exceto quanto às provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. Por exemplo, uma testemunha deu depoimento aqui, não foi possível dar depoimento aqui para o juiz, porque ela morreu. Aí o juiz pode utilizar, porque é uma prova não repetível. Alguém passou pela perícia e comprovou a lesão corporal. Quando chegou no processo, a advogada falou, quero perícia de novo. Não tem mais o que periciar, porque já acabaram as lesões. Neste caso, pode o juiz basear naquele laudo lá de trás. Mas porque é uma prova cautelar. Da mesma forma que se colocar aí para você assim, ó, em hipótese alguma, poderá o juiz utilizar prova produzida só no inquérito. Falso. Porque ele pode, quando for prova cautelar, não repetível e prova antecipada. Tá bom? B. Como a perícia é considerada a prova mais importante, o juiz não proferirá sentença que contrarie conclusões da perícia, devendo a prova técnica prevalecer sobre os outros meios de prova. Falso, senhores, não existe no Brasil prova mais ou menos importante. Todas são iguais. E mais, o juiz é livre para analisar as provas. Aqui está dizendo que, ó, o juiz deve quedar-se, deve acatar a perícia. Ah, é? Se fosse assim, o perito estava mandando no juiz. Entendeu? O juiz é livre para apreciar a perícia, podendo rejeitá-la ou acatá-la. Ok? Falso, então. B. Uma vez arquivado o inquérito policial por decisão judicial, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se tiver notícia de uma nova prova. Verdadeiro. Isto aqui está falando do desarquivamento. Arquivou o inquérito. Pode desarquivar? Sim, se tiver uma prova nova. Mas aqui não está falando que tem prova nova, professor? Claro que tem. Se tiver notícia de uma nova prova. Agora, cuidado com o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, senhores. Veja bem, atualmente está se entendendo o seguinte: mesmo que se tiver uma prova nova, seu arquivamento foi com base numa decisão judicial, considerando o fato atípico, mesmo com prova nova, não pode ser desarquivado. Tá certo? Então, se tivesse escrito assim, ó, uma vez arquivado o inquérito policial por decisão judicial, considerando o fato atípico, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícia de uma prova nova. Falso. Se lá no passado, 2016, o juiz arquivou o inquérito em que o sujeito foi considerado, o fato foi considerado atípico. O que é fato atípico? Não é crime. Aí surgiu uma prova nova, pode ressuscitar o inquérito? Não. Mesmo feito por juiz incompetente. Caiu agora, em 2016, uma questão para juiz, é a seguinte, para juiz. Tá? O inquérito policial poderá ser desarquivado se surgir prova nova, ainda que se trate de fato atípico, vírgula, desde que feito por juiz incompetente. Falso. Mesmo que o juiz foi incompetente, arquivou porque não era crime, já era, não pode ser desarquivado. É esse o atual entendimento do Supremo. Então, se é correto, vamos ver a D. O ofendido e o indiciado não poderão requerer diligência no curso do inquérito. Falso. Eles poderão. Agora, o delegado não está obrigado a acatar por causa deste inquisitoriedade aqui, ó, inquisitivo. E o inquérito policial, peça informativa do processo, oferece o suporte probatório mínimo para a denúncia.
E, por isso, é indispensável. O inquérito policial é dispensável. Não é obrigado a ter inquérito, pode entrar com processo direto, ok? No que respeita aos princípios da presunção da inocência, cai o princípio para os senhores, e da não autoincriminação, é correto afirmar que... Os senhores sabem que autoincriminação ou não autoincriminação é um direito constitucional que diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Muito bem. Ele quer saber sobre isso e sobre a presunção de inocência. O direito ao silêncio pode ser utilizado em desfavor do réu. O pessoal aí fora fala que quem cala, consente. Senhores, no processo penal não se aplica isso. O silêncio não pode trazer prejuízo para o réu. O silêncio não importa a confissão. O silêncio não caracteriza confissão. B. Segundo a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a sentença condenatória tem eficácia tão logo confirmada em segundo grau de jurisdição, não importando em violação ao princípio da presunção da inocência verdadeira. Como assim, professor? Senhores, os senhores devem ter acompanhado uma discussão recente do Supremo, em que se o sujeito é condenado na primeira instância, isso é primeiro grau, ele tem o direito de recorrer para o segundo grau, ou segunda instância, ele chama aqui de segundo grau de jurisdição. Imagina que eu fui condenado lá em Lacerda, recorri para TJ aqui em Cuiabá, e o TJ confirmou a condenação. Pode ser preso? Já pode ser preso, a atual jurisprudência do Supremo. Mesmo eu tendo o direito de recorrer para cima, de recorrer para o STJ ou para o STF. Posso ser preso? Pode. E isso não ofende o princípio da presunção da inocência, segundo o Supremo, não ofende. Então, esta resposta está correta. É possível... Cadê? Aqui, B. C. A exigência do recolhimento do réu à prisão para apelar não ofende os princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade. Falso. Está dizendo o seguinte, eu fui condenado lá em Lacerda, a juíza falou assim, para você recorrer, você tem que se apresentar para ser preso. Falso. Não precisa. Ele pode recorrer solto. Agora, na hora que o tribunal falar, mantenha a condenação, o tribunal já expede mandado de prisão. D. É possível a invocação de investigações e ações penais em andamento, como maus antecedentes na fase da aplicação da pena. Falso. Senhores, eu estou respondendo a 1.200 processos. 1.200 processos. Tá certo? Aí o juiz resolveu me condenar nesse aqui, num 55. O juiz não pode falar, considerando os 1.200 processos que ele responde, aumento a pena em 5 meses. Um dia, um segundo, não interessa. Não pode pegar ações penais em andamento se não teve trânsito em julgado, porque o sujeito é considerado inocente. Agora toma cuidado com a situação. Marciano, e se o sujeito estiver respondendo o processo sem condenação? Pode o juiz... Vamos imaginar que eu estou respondendo um 57 e um roubo, mas eu tenho vários outros. Mas nenhum eu fui condenado. Pode o juiz decretar a minha preventiva por entender que eu ofendo a sociedade? Pode. Aí pode. Tá? Mas isso, o que ele não pode é aumentar a pena, exasperar a pena. Tá certo? E o princípio constitucional da não culpabilidade não é óbice ao lançamento do nome do réu no rol dos culpados, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Falso. O que é lançar nome no rol dos culpados? Senhores, o sujeito foi condenado, ele tem o direito a recorrer. Enquanto ele estiver recorrendo, ele é presumidamente inocente. Não pode mandar um ofício lá para o serviço de identificação, lançar o nome dele como culpado, porque ele não é culpado ainda. Entendeu? De forma que se ele for tirar uma certidão para concurso, não vai sair lá que ele já está definitivamente condenado. Pode até sair que o processo está em andamento. Ok? Sobre a ação penal é correto afirmar. Sobre a ação penal agora. Vamos lá, senhores? Não será admitida ação penal privada, não será admitida ação privada nos crimes de ação pública, ainda que esta não seja intentada no prazo legal. Falso. Vamos entender isso aqui? Senhores, a ação penal,
ela pode ser pública, a ação penal pode ser pública ou privada. A ação penal pública, ela vai se subdividir em pública incondicionada ou pública condicionada. Condicionada a quê? A representação, que é uma autorização da vítima, ou a requisição do ministro da Justiça. A ação penal privada subdivide-se em três: ação penal privada genérica, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária. Senhores, chamado subsidiária da pública, ação penal subsidiária da pública. Vamos entender isso aqui? Senhores, na ação penal pública, quem entra com o processo é sempre o Ministério Público. Na ação penal privada, quem dá início ao processo é sempre o particular, o ofendido. Senhores, diz a lei que se o Ministério Público quedar-se inerte, recebe inquérito policial da delegada e fica quieto, deixa passar o prazo. Pode a vítima entrar no lugar dele para fazer a acusação. Quando a vítima entra no lugar, chama-se ação penal privada subsidiária. Então a questão fala, ó, não será admitida ação privada nos crimes de ação pública. Claro que se admite, quando o Ministério Público nada fizer, quando ele quedar-se inerte, ok? Tá? B, ao ofendido, ou a quem tenha a qualidade para representá-lo, caberá intentar ação penal pública, que depende de representação do ofendido. Falso. Quem intenta ação penal pública é sempre o Ministério Público. Ofendido, você só vai entrar no lugar do Ministério Público se ele não exercer a ação penal no prazo legal. Tá certo? A queixa contra qualquer dos autores do crime somente obrigará o processo de todos nos casos de crimes hediondos. Falso! A queixa contra todos os autores do crime, a queixa contra qualquer dos autores do crime somente obrigará, a queixa contra qualquer dos autores do crime somente obrigará o processo de todos. Não! A queixa contra todos obriga o processo contra todos. Como assim? Ó? As três aqui, ó, praticaram uma calúnia contra mim, tá certo? E eu falo o seguinte, ó, só vou acusar ela e vou deixar as duas de fora. Não, ou você acusa todo mundo, ou não acusa ninguém, tá certo? Porque não pode dividir. B, o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. Verdadeiro. Ele está dizendo no prazo para denúncia. Cuidado com prazo para denúncia. Não é a mesma coisa de prazo para o inquérito. Prazo para denúncia, 5, 15, 10... 5, 15, 10 e 48 horas. 5 dias se estiver preso, 15 se estiver solto, 10 se for droga e 48 horas se for abuso de autoridade, que é a lei 4898 de 65. Cuidado com prazo de denúncia. Senhores, essas questões não foram criadas por mim, são todas questões de concurso de 2016, ou seja, as últimas que estão caindo, entendeu? Tá? Como a banca dos senhores não tem tradição em concurso jurídico, certamente ela vai pesquisar os que vêm caindo. Tá certo? Então aqui eu trouxe para os senhores as questões mais recentes que vêm caindo no Brasil. Denúncia, 5, 15, 10, 48. Cuidado com a resposta assim, ó. O prazo para oferecimento da denúncia, vírgula, estando investigado, preso, vírgula, será sempre de 5 dias. Falso, porque se ele estiver preso por um crime de droga, será de 10 dias. Se ele estiver solto por um crime de drogas, também será de 10 dias, tá bom? Aqui está verdadeiro porque... Mas, professor, para aí. Aqui não fala se é lei de drogas, se é... Senhores, quando nada falar, baseia-se pela regra, porque isto é regra. E isto é exceção, tá bom? E o Ministério Público poderá desistir da ação penal apenas nos casos em que as provas sejam de difícil produção. Senhores, em hipótese alguma, pode o Ministério Público desistir do processo. Como assim? Se o promotor denunciou você
tá? Imagina o seguinte, o promotor denunciou um cara por homicídio. O processo está correndo. A audiência é amanhã. Hoje a vítima apareceu. Peraí, que homicídio teve, pô? Se é um processo de homicídio e a vítima apareceu, não tem homicídio, concorda ou não? Mesmo assim, o Ministério Público não pode desistir da ação penal, porque é vedação expressa, artigo 42 do CPP. Aí vem os caras e falam assim para você, ó. Sobre a ação penal, indica a alternativa correta. A vedação para o Ministério Público desistir do processo impede de pedir absolvição do réu. Falso. Não é porque não pode desistir que ele não vai poder pedir absolvição. Nesse caso que a vítima apareceu, a promotora vai fazer um pedido de absolvição. O que não pode fazer vem o Ministério Público do Estado do Mato Grosso desistir do processo. Isso não pode, ok, senhores? Tá? E ainda, sobre a ação penal, você tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Os princípios da ação penal, tá? Princípios da ação penal. Muito cuidado, pessoal. Nós temos dois tipos de ação penal, ó, pública e privada. Eles vão questionar para você, pode questionar, sobre os princípios da ação penal pública e a ação penal privada. Pode. Quais são os princípios da ação penal pública? Princípio da obrigatoriedade. Aqui, princípio da oportunidade. Como que funciona isso aqui, senhores? Você acabou de falar que o Ministério Público não pode pedir a desistência, não pode. Princípio da obrigatoriedade diz o seguinte, pessoal. O Ministério Público, ele é obrigado a oferecer a denúncia se estiver provado o crime e tiver indício de autoria. Pode a promotora de justiça falar assim, ó, neste inquérito policial em que o Marciano Xavier é investigado, apesar de estar provado o crime e existirem indícios de autoria, deixo de oferecer a denúncia porque ele é réu primário, porque ele é primário. Não! O Ministério Público, você é obrigado a oferecer denúncia, porque você é advogado da sociedade. Ô Marciano, e por que o Ministério Público pode pedir o arquivamento? O pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público ofende o princípio da obrigatoriedade. Falso, cara. É um rolo. Não. É assim, ó, promotora, você é livre para formar a sua opinião. Se na sua opinião não tiver crime, não denuncie. Se na sua opinião, ainda que tenha crime, mas não se sabe quem é o autor, não precisa denunciar. Aí ela é livre, pode pedir o arquivamento. Agora, Ministério Público, se na sua opinião existir crime, e se na sua opinião tem autoria, você não tem como não denunciar. Aí que surge a obrigatoriedade. Esse cara vem e fala para você, sobre a ação penal indica a alternativa correta. A ação penal pública e a ação penal privada são regidas pelo princípio da obrigatoriedade. Falso. A ação penal privada é pela oportunidade. Eu caluniei a colega. A promotora fala para ela, e aí? Você não vai processar o Marciano, não? Ela falou, não é oportuno para mim. Ela processa se ela quiser, porque na ação penal privada não é obrigado a oferecer a acusação, mesmo sabendo do crime ou quem é o autor. Porque o princípio da oportunidade. Princípio da indisponibilidade. Indisponibilidade aqui e disponibilidade aqui, senhores. Oi? Oi? Por exemplo? Isso, sim, se a vítima for maior de idade. Agora, lembrando o seguinte, ó. Ele perguntou o seguinte, até no estupro é de ação penal pública. Se no estupro estiver provado o crime e tem indício de autoria, o Ministério Público está obrigado a denunciar. Tá? Porque, veja bem, o estupro, ele é de ação penal pública, seja incondicionada ou condicionada. Se for menor de 18, é incondicionada. Se for maior de 18, é condicionada.
a vítima do estupro, ela não é obrigada a noticiar o crime. Ela não... A promotora ficou sabendo, falou, ei, você não vai fazer uma notícia crime? Não. Não, 14 é vulnerável. Manter relação com menor de 14 é estupro de vulnerável. Aí você sai do penal e entra no processo penal. 17 anos. Quis manter relação sexual. É estupro? Não. Menor de 14, 13 anos. Quis manter relação sexual. É estupro? É. Agora vai para ação penal. 17 anos. Tá certo? Foi vítima de estupro, mas procurou a promotora e falou, ô promotora, eu não quero que processe. A promotora vai dizer, eu não preciso da sua autorização, porque é menor de 18. Então passa a ser pública incondicionada. É isso. Tá? Porque uma coisa é o estupro vulnerável, outra coisa é o tipo de ação penal. Tá bom? Senhores, aqui, indisponibilidade. Ministério Público não pode desistir da ação penal. E a vítima pode desistir. Como assim? Ó? Ela está me processando por calúnia. Ela falou, quer saber, esse processo está me dando muito gasto, eu vou perdoar o Marciano, eu vou desistir. Ela pode? Pode. A promotora está me processando por roubo. Pode a promotora desistir? Não. Ela pode até pedir absolvição. A ação penal pública é regida pelo princípio da intranscendência. Intranscendência. Essa também tem aqui. Intranscendência. Que trem é esse? Fala assim, ó. A ação penal deve recair sobre quem praticou o fato. Entendeu? Não pode acusar o meu irmão no meu lugar. Não. Se fui eu quem pratiquei o fato, eu devo responder por isso, porque a pena não pode passar da pessoa do condenado, ok? E nós temos aqui, muito cobrado, deu uma polêmica no ano passado, porque virou um regaço no Brasil, a CESP ferrou com todo mundo, esse princípio aqui, ó, princípio da divisibilidade e princípio da indivisibilidade. Como assim, ó? Nós acabamos de falar aqui, ó, ou acusa todo mundo, ou não acusa ninguém. Princípio da indivisibilidade significa, não pode, numa ação penal privada, escolher só uns e deixar o resto de fora. Se nós três aqui praticarmos um crime de injúria contra ela, eu vou acusar o Marciano e vou deixar as duas de fora. Não! Você não pode dividir. É indivisível a ação penal privada. A queixa contra um obriga a todos. Ou entra contra todos ou contra ninguém. E o Ministério Público? Nós três aqui estamos sendo acusados, investigados por um roubo. A promotora falou, vou acusar o Marciano e vou deixar as duas de fora. Pode? Pode. Porque nada impede que o Ministério Público futuramente toque um aditamento para acrescentar as duas. Se o Ministério Público denuncia, pode denunciar só parte dos investigados, para ele, então, é o princípio da divisibilidade. Como não é o CESP que vai fazer o seu concurso, você vai dizer de acordo com a jurisprudência. A jurisprudência fala que vigora na ação penal pública o princípio da divisibilidade. O CESP veio agora recentemente e falou negativo, indivisibilidade para todo mundo. Esquece o CESP nessa prova e vai dizer que se for ação penal pública, pode sim o Ministério Público deixar alguns investigados de fora e denunciar outros. Tá? O Ministério Público poderá desistir da ação... Aqui? Já falamos, cara. Chega ao conhecimento do Ministério Público, vamos lá, senhores. Chega ao conhecimento do MP e da polícia que na casa de Tício estava escondido um facão, que seria instrumento de crime de homicídio ocorrido no dia anterior, ainda sujo com sangue do autor e da vítima. O Ministério Público entra com pedido de busca e apreensão domiciliar, sendo deferido pelo juiz. Até aqui é o seguinte, o cara matou um sujeito ontem com um facão, escondeu numa casa, né? O Ministério Público pediu a busca e apreensão, o juiz autorizou, porque o facão está lá, sujo de sangue. O crime foi ontem. Não teve perseguição, então não está mais em flagrante, tá bom? O Ministério Público entra com o pedido, parará. Aí vem. Com base nisso, monta operação com a chefia da Polícia Civil para cumprimento do mandado.
Lá chegando, porém, depara-se com policiais militares que, sem mandado, aproveitaram que a residência estava vazia e encontraram o facão, que estava em cima da mesa da sala. A Polícia Civil formaliza o cumprimento do mandado e apreensão do instrumento, oferecendo ao Ministério Público denúncia em face de Tício. Em defesa prévia, o acusado alega ilicitude da prova, no que tange ao facão. No caso, é correto afirmar que, senhores e senhoras, então, a Polícia Civil vai cumprir um mandado de busca e apreensão, só que chega lá, o facão já tinha sido encontrado legalmente ou ilegalmente pela Polícia Militar? Ilegalmente. E quando se produz uma prova ilegalmente, é prova ilícita, não é isso? Tá? Opa! Senhores, aí rapidinho, ó, vou ter que explicar aqui, senão não conseguimos matar essa questão ali. Mesmo. Tá? Senhores, nós temos o seguinte, rapidinho, prova ilícita é aquela que ofende a Constituição Federal ou aquela que ofende uma lei. Ofendeu a Constituição Federal, a lei é prova ilícita. Hoje o Brasil não tem mais essa teoria da prova ilícita e ilegítima. Tudo é ilícita. No sentido, ofendeu a Constituição Federal, ofendeu a lei, é ilícita. Quem é que protege o domicílio? A Constituição Federal. O domicílio é inviolável. Não interessa se a casa estava aberta ou não. A Polícia Militar não podia entrar lá e pegar o facão. A Polícia Civil poderia. O problema surge, senhores, é que a prova ilícita, ela não pode ser utilizada. Não pode. Agora, tem exceção que ela pode ser. Pode ser utilizada? Pode. Ela torna lícita. Chama-se expurgar a ilicitude. Teve uma, ou então, ó, branquear a nódoa. Não tem nódoa na roupa? Você joga ali um produto e tira a nódoa. É como se fosse assim, ó, o que era ilícito passa a ser lícito. Quando ocorrer duas situações, descoberta inevitável, ou quando ocorrer uma fonte independente. Senhores, olha só, pergunta aos senhores. A Polícia Militar entrou, quando a Polícia Militar estava lá, achou o facão, chegou a Polícia Civil com um mandado de busca e apreensão. Não tinha, quem achou não foi a Polícia Civil, quem achou foi a Polícia Militar. Primeira impressão que nós temos é que é uma prova ilícita. Só que aí vem a teoria da descoberta inevitável que fala assim, se a prova ilícita puder ser descoberta inevitavelmente, de qualquer jeito, por uma diligência em andamento, o que era ilícito se torna lícito. Senhores, tira a Polícia Militar dali. Ia ser encontrado? De qualquer jeito o facão ia ser encontrado por um mandado de busca e apreensão. Então a prova é lícita. Você vem aqui e risca. Ah, ilícito não. Ilícito não. E aí então você riscou essa aqui, riscou essa aqui. A prova é lícita, quando for possível ser produzida por uma fonte inevitável, for descoberta de qualquer jeito, que é inevitável, ou fonte independente. Vou te dar vi uma prova cair no seguinte, que o réu confessou mediante tortura, entregando o comparsa. Aquela confissão do réu, aquela delação, é lícita ou ilícita? Ilícita. Ocorre que tempo depois, o comparsa, acompanhado do seu advogado, compareceu à autoridade policial e espontaneamente confessou o crime. Essa confissão dele é lícita ou ilícita? Lícita. O advogado, no final, pediu a nulidade da prova, tendo em vista que a delação foi mediante tortura. Senhores, a delação foi uma fonte, a confissão dele é outra fonte. Se uma fonte não mistura com outra, chama-se fonte independente. Nesse caso, vai ser possível condenar, sim, o sujeito, porque retira aquela ilicitude da confissão sob tortura. Sobra a dele. Quem mandou ele confessar espontaneamente? Entendeu? Tá? Aí vamos lá, então? A prova é válida, tendo em vista que havia flagrante delito.
Havia flagrante delito? Não, porque não está em perseguição. Então, né? Deve a prova ser mantida nos autos, pois a legislação apenas proíbe que conste nos autos a prova ilícita, mas não ilegítima. Não tem mais a diferença de ilícita ou ilegítima. Falso, senhores, a prova é válida, aplicando-se a ideia da descoberta inevitável ou fonte independente. Ok? Tá? José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Senhores, que crime é esse? Roubo, né? Exerceu grave ameaça ou violência, roubo. Pronto. Após a prática do ato, ele fugiu do local, dirigindo o veículo em velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. Senhores, o que está cheirando aqui? Flagrante por perseguição, porque aqui eu tenho palavra-chave, perseguição. Tá certo? Olha aqui, ó. Ele fugiu. E fuga. Sim, porque se o sujeito foi preso no local, é uma situação. Se ele foi preso porque fugiu, é outra situação de flagrante, não é? Tá? A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta. A. Uma vez preso em flagrante, José deverá ser conduzido até a autoridade policial, que lavrará o auto de prisão e entregará a nota de culpa no prazo de 48 horas. O prazo, está tudo certo, mas o prazo da nota de culpa não é 48 horas, é 24 horas. Ele podia ser preso em flagrante? Sim, mas tem que dar nota de culpa em 24 horas, porque o prazo da nota de culpa é 24 horas. B. José poderá ser preso em flagrante pelo roubo, enquanto estiver na posse do veículo de Ana, independentemente do lapso temporal. Pô, muito esquisito, sabe por quê? Porque se interrompeu a prescrição, a perseguição, mesmo que o sujeito seja encontrado com o objeto do crime, ele não pode ser preso em flagrante, a não ser que seja logo depois. Por exemplo, eu roubei o carro dela, a polícia perseguiu no bairro, desistiu. Uma semana depois, eu vou passar numa barreira da polícia, a polícia checa, me prende porque o carro é roubado. Independente do lapso temporal. Não pode, porque aí não é mais flagrante. Então, não é esta alternativa, tá? Vamos para outra. A interrupção da perseguição de José descaracteriza o flagrante impróprio. A interrupção da perseguição de José descaracteriza o flagrante impróprio. Até aqui verdadeiro. Flagrante impróprio, senhores, é aquele que tem perseguição. Se interrompeu, significa que desistiu, tá? Embora José possa ser preso se encontrado em seguida. Em seguida, senhores, é a mesma coisa que a locução adverbial logo depois. Ó, é como se falasse encontrado logo depois, com o objeto do crime, em situação pela qual se presuma ser ele o autor do fato. Senhores, esta alternativa está correta, porque esta aqui deixou um lapso temporal muito longo, ó, independente. Não é porque encontrado com o objeto do crime que é flagrante, tem que ser encontrado logo depois, por isso que ele usou em seguida. Não quis colocar logo depois para não ficar muito na cara, muito fácil. Esta é a resposta correta, tá certo? Esta é a resposta correta, mas eu digo aos senhores que se alguém me procurasse na época, eu teria entrado na justiça para anular essa questão. Porque, veja bem, o comando da questão fala em perseguição. E nós sabemos que enquanto durar a perseguição, não interessa o tempo. É perseguição. Aqui, para a questão estar errada, tinha que estar. Ó. José poderá ser preso em flagrante pelo roubo enquanto estiver na posse do veículo de Ana, independente do lapso temporal transcorrido, vírgula, cessada a perseguição. Aí estaria 100% errada. Como o comando da questão fica falando de fugiu e perseguição, dá a impressão que aqui ainda está em perseguição. Mas a examinadora, a banca, entendeu como correta a letra C, tá certo? E tecnicamente ela realmente está correta, apesar de que essa aqui está muito mal formulada. Vamos ver a D? Caso seja preso em flagrante, José deverá ser informado de suas garantias constitucionais, sim, e de seu direito de permanecer calado, sim, e de estar acompanhado do advogado, sim,
bem como terá direito a acesso à identificação completa do responsável por sua prisão. Sim, e da vítima. Falso. O cara não tem direito de saber a qualificação da vítima. Ele roubou uma pessoa, ele não sabe o nome, agora vai anular o inquérito policial, ou flagrante, porque ele não soube o nome da vítima. Tá? Embora a perseguição realizada por pessoas da sociedade civil seja importante para as investigações, porque propicia a recuperação do veículo e a identificação do autor do fato, esse tipo de perseguição não caracteriza a situação de flagrante. Falso. A perseguição não é aquela feita só pela polícia. Pode ser pela polícia, pela vítima ou qualquer do povo. Até porque qualquer do povo também pode fazer prisão em flagrante. Senhores, aqui vamos só falar mais um pouco da prisão em flagrante? Pessoal, quais são as espécies de flagrante? Rapidinho, ó. Nós temos várias espécies de flagrante. Nós temos o que se chama de flagrante próprio ou impróprio. Nós temos o flagrante presumido, também chamado de assimilado, também chamado de ficto. Tem examinador que chama ele de assimilado, outro chama de ficto, outro chama de fictício, outro chama de presumido. Você não sabe como o seu vai chamar. Tá? O flagrante ele pode ser preparado, o flagrante ele pode ser esperado, o flagrante ele pode ser forjado, o flagrante ele pode ser retardado, o flagrante ele pode ser compulsório ou obrigatório, o flagrante ele pode ser facultativo. O flagrante pode ser facultativo. Vamos lá? Rapidinho, ó. Senhores, flagrante próprio. Sujeito está praticando ou acabou de praticar o crime, não saiu do local, é preso. Ainda no local. Não teve perseguição. Flagrante impróprio, quando você vê na questão que teve perseguição. Olha lá, ó. Foi perseguido logo após a prática do fato. Professor, perseguição que ultrapassa 24 horas acaba com o flagrante. Falso. O que acaba com o flagrante é a interrupção e não o prazo. Pode perseguir durante 100 mil anos. Presumido, assimilado ou fictício é quando ele é encontrado em seguida, logo depois com o objeto do crime, arma do crime, papel, qualquer coisa. Preparado é quando a polícia ou o responsável instiga o cara a praticar um crime. Você liga para o sujeito, está de serviço na terça, você é agente prisional, fala, ó, vou estar de serviço aqui. Você quer trazer a droga para o seu colega? Pode trazer que eu vou estar aqui. Na hora que ele vai entrar, você prende ele por tráfico de droga. Você preparou o flagrante, é inválido. Esperado é quando fica sabendo que vai acontecer um crime e espera o sujeito para prender. Alguém ligou lá para você de plantão, falou, ó, vai entrar um advogado aí, bonito, cabeludo, levando droga. Você, a hora que eu vou entrando, você revista. Meu advogado vai dizer, opa, esse flagrante é inválido. Não, ele é esperado. Flagrante forjado, quando implanta a prova e prende o sujeito. Você joga a droga na marmita do visitante e prende ele. Flagrante forjado, ilegal e abuso de autoridade. Retardado é quando a lei autoriza prender depois. Lei de droga, lei do crime organizado. Compulsório é aquele feito pela polícia, que é obrigado a prender. Ou por você que estiver de serviço lá no sistema prisional. O sujeito está entrando com droga, você é obrigado a prender o flagrante compulsório. Flagrante facultativo é o qualquer do povo. Qualquer do povo pode prender, não é obrigado a prender. Sob flagrante, nota de culpa em 24 horas, encaminhar ao juiz auto de prisão em flagrante em 24 horas, encaminhar à Defensoria Pública cópia do auto de prisão em flagrante também em 24 horas, só se não tiver advogado preso, ok? Senhores, vamos lá? Última questão de flagrante. A situação em que o indivíduo é preso. Caiu para Goiás agora na polícia. Quem foi fazer polícia civil em Goiás fez essa questão. Ó. A situação em que um indivíduo é preso em flagrante delito por ser surpreendido logo após cometer homicídio caracteriza. Logo após. Ó, olha a pegadinha dos caras. Ele foi preso logo após. Né? Não está jogando nós para o impróprio? Só que o impróprio ele tem que casar duas palavras.
logo após e perseguição. Eu posso ter furtado o celular dela e ser preso logo após, ou seja, assim que eu terminei, estava no local. Flagrante próprio. Não é presumido, porque não foi encontrado logo depois. Não é impróprio, porque apesar de ser logo após, não teve perseguição. Não é assimilado, porque assimilado é a mesma coisa de presumido. Flagrante e próprio é a resposta. Quase flagrante é a mesma coisa do impróprio. Quase flagrante é a mesma coisa do impróprio. Tá certo? Muitos, inclusive tem candidato que mandou para eu recorrer, falando, ó, na verdade, por causa do logo após é o impróprio. Sim, mas o impróprio só vai ser logo após, mais perseguição. Tá? Letra D, flagrante próprio. Preventivo agora, senhores. Preventivo agora. A prisão preventiva é um instrumento do poder cautelar do magistrado, utilizado durante a instrução processual, podendo ser aplicado tanto na fase do inquérito policial, quanto já na ação penal. Em ambas as circunstâncias, devem ser atendidos os pressupostos legais para sua decretação. O Código de Processo Penal, a tratar do assunto, determina aqui, senhores, quer saber sobre prisão preventiva. Para você cai prisão temporária, prisão preventiva e prisão em flagrante. Vamos pelo menos terminar essas questões sobre prisão, tá? Senhores, letra A. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria verdadeiro. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Você vai colocar isso aqui, né? Prisão preventiva tem que ter pressupostos, tem que ter hipótese e tem que ter cabimento. Às vezes a questão não bate em tudo. Pressupostos, prova do crime. Aqui, ó, prova do crime, prova da existência do crime, é a mesma coisa, e indício suficiente de autoria. Lembra para os senhores que eu falei para os senhores, ó, faça o quadro mental que você mata qualquer questão. Hipótese, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, e ainda para quando tiver um descumprimento de medida cautelar. Se você pegar aqui, está certinho. A prisão preventiva, garantia da ordem pública, ordem econômica, instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal. Só faltou isso aqui, ó. Tá certo? Esta alternativa você pode até fazer assim nela, porque ela, na verdade, está incompleta. Mas vamos ver as outras. A prisão preventiva será decretada nos crimes em que for culminada a pena de reclusão por tempo no máximo igual ou superior a 10 anos. Falso por 2 vezes. Primeiro, que não se leva mais em consideração se é reclusão ou detenção. E não é isso aqui. É maior que 4 e não de 10. Qualquer crime doloso maior de 4. Né? C. A prisão preventiva decretada pelo juiz caberá em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, se no curso da ação penal, a requerimento do Ministério Público. Falso. Está dizendo o seguinte, ó. Senhores, juiz só pode decretar sem pedido na fase da ação penal. Na fase do inquérito tem que ter pedido. Aqui ele deslocou. Está dizendo que o juiz pode decretar aqui sem pedido e na fase do inquérito só se tiver requerimento do Ministério Público pedir para lá. Falso. D. A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes afiançáveis quando apurar do processo que o indiciado é vadio. É verdade que pode ser em crimes afiançáveis? Claro que pode. Mas não tem mais essa questão de réu vadio. Ou quando, havendo dúvida sobre a sua identidade, não fornecer ou indicar elemento suficiente para esclarecê-la. É verdade que a ausência de identidade dá a prisão preventiva. Mas ser vadio não dá a prisão preventiva mais. Não dá a prisão preventiva mais, né? Tá? Voltando então na A. Todos excluímos, ficou essa aqui completa, porque ele preencheu aqui e preencheu aqui. Claro que faltou a ele preencher a questão do cabimento. Quando que é cabível prisão preventiva? Quando o crime for maior que 4, desde que o crime seja doloso. Não pode ter prisão preventiva em crime culposo.
É possível prisão preventiva no caso do reincidente. Reincidente em crime doloso. Aí não interessa a pena. Cuidado com questão assim. Sobre a prisão preventiva, indica a alternativa correta. Em hipótese alguma, admitirá a prisão preventiva se o crime não tiver pena maior que 4. Falso. Porque para o reincidente, não interessa a pena. Tá certo? É possível, em caso de violência doméstica, né? Seja contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, deficiente, quando a prisão for necessária para garantir uma medida protetiva, e também é possível no caso do sujeito não possuir identificação e identidade, ok? Prisão temporária, senhores, prisão temporária. A Lei 7960 trata sobre a prisão temporária, uma espécie de prisão cautelar, decretada em casos específicos. A respeito da prisão temporária, marca a alternativa incorreta. Caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações de inquérito policial verdadeiro. É um requisito para a prisão temporária, ser indispensável, né, imprescindível. Caberá prisão temporária quando houver fundado receio de autoria no crime de genocídio verdadeiro. Genocídio autoriza a prisão temporária. Caberá prisão temporária quando houver fundado receio de participação do indiciado no crime de estupro verdadeiro. Estupro dá prisão temporária. Nós queremos a incorreta. Caberá prisão temporária durante a ação penal. Falso, senhores. Prisão temporária só é possível na fase do inquérito. Esta é a fase da ação penal, não pode ter temporária. O que pode ter é preventiva. Tá? Temporária não pode na fase do processo. Você está dizendo que na fase do processo o cara não pode ficar preso. Então por que o Silval Barbosa está preso? Ele não está preso temporário. Ele está preso preventivo. A prisão temporária pode ocorrer durante o inquérito policial. Claro que pode. Aliás, não só pode, é só no inquérito policial que pode. Não pode durante o processo. Tá certo? E aí, senhores, sobre esse tipo de prisão ainda, vamos lá? Prazo da prisão temporária, não caiu aí, provavelmente eles vão cobrar dos senhores. Qual é o prazo? 5 dias, prorrogável por mais 5. Aí o cara vem na prova para vocês, e sobre a prisão temporária indica a alternativa correta. O prazo da prisão temporária será sempre de 5 dias, prorrogável por mais 5. Falso, porque nós temos o prazo de 30 mais 30, quando se tratar de crime hediondo ou equiparado. E às vezes, cara, o cara não vai dizer para você na questão que aqui é crime hediondo. Ele vai dizer assim, ó, José está sendo investigado pela prática do crime descrito no artigo 157, por ter subtraído, mediante violência e grave ameaça, o pertence de fulano de tal, vindo inclusive a causar a morte deste. Ora, se ele matou para roubar, latrocínio. Latrocínio é hediondo. O prazo será de 30 mais 30. Entendeu? No final do prazo, tem que soltar o cara. Então, cuidado com que pergunta assim, ó. Sobre a prisão temporária, indica a alternativa correta. A soltura do preso temporário depende de ordem judicial. Não. A soltura se dará no fim do prazo, independente de ordem judicial. Para prender tem que ter ordem, para soltar não precisa de ordem, basta terminar o prazo. Como assim, professor? Prendeu na segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 1, 2, 3, 4, 5. Você está de serviço de sexta para sábado. Sexta-feira vai terminar meia-noite. Fique esperto. Se até meia-noite não chegar uma decisão do juiz prorrogando a prisão, você tem que soltar o cara, tá bom? O habeas corpus é uma garantia constitucional que se obtém por meio da ação, uma ordem escrita tutelando a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir e de não ser preso. Sobre o habeas corpus, marca a alternativa correta. Pode ser paciente qualquer pessoa natural ou jurídica. Falso. Paciente só se for pessoa natural física. Imagina os senhores que aqui, o aprovando, o professor Juilson foi preso.
Tá certo? O aprovando pode entrar com habeas corpus para tirar o professor Juilson. Mas o professor Juilson não pode entrar com habeas corpus para tirar o aprovando, porque nunca o aprovando vai ser preso. Como é que vai prender uma pessoa jurídica? E paciente é quem é preso, não se prende em presa. B. É medida que tutela o direito de permanecer, de ir e vir, de não ser preso em nenhuma situação. Falso, porque tem os casos que não admite HC. O cara foi preso porque não pagou alimento. Não pode ter HC. O cara foi preso porque praticou uma infração disciplinar lá no quartel da polícia. O problema dele não pode ser ter HC, tá bom? B. C. É medida que protege o direito líquido e certo. Quem protege o direito líquido é MS, muito bem. É medida que tutela o direito de permanecer, de ir e vir e de não ser preso. Verdadeiro. Tá? Ir, vir, não ser preso é direito de locomoção. Verdadeiro. E é medida que tutela o direito patrimonial. Senhores, patrimônio não sofre prisão. Almerinda, domiciliada em São Luís do Maranhão, foi sequestrada em Teresina, Piauí, onde passou alguns dias em cativeiro. Posteriormente, foi levada pelos sequestradores para a cidade de Fortaleza, onde foi desvendado o crime e presos os sequestradores. Em face a esta situação, pode-se dizer que será competente para processar. Sobre competência, quem vai processar? Tem 3 cidades em jogo. Uma cidade é a cidade onde mora a vítima, outra onde ocorreu o sequestro e outra onde foi mantido em cativeiro. Senhores, a competência será o juiz de São Luís, uma vez que Almerinda era lá domiciliado. Não interessa onde a vítima mora. Competente será ou Teresina ou Fortaleza, o juiz que despachar primeiro. Com exclusão de qualquer outro juiz de Teresina. Falso. O juízo de Fortaleza, com exceção de qualquer outro. Falso. O juízo que primeiro tiver praticado algum ato do processo ou medida a esta relativa verdadeiro prevenção. Tá? 12, última. No que se refere à atuação do juiz, do Ministério Público, do acusado, do defensor, dos assistentes e auxiliares da Justiça, e aos atos de terceiro, assinale a opção correta. O acusado detém a prerrogativa de silenciar ao ser interrogado, mas esse direito pode ser interpretado contra ele. Né? Direito de permanecer calado não pode ser julgado contra o réu. Assegura-se ao acusado a ampla defesa, sim, o contraditório, sim, mas isso não lhe retira plenamente a autonomia de vontade, de sorte que poderá dispensar advogado dativo ou defensor público, promovendo por si mesmo a sua defesa, ainda que não tenha condições. Senhores, não posso dispensar advogado, a menos que eu esteja advogando em causa própria. Eu não posso. No processo é obrigatório ter advogado. O réu denunciado em processo, por coautoria ou participação, pode atuar como assistente de acusação. Falso. Assistente de acusação não é o corréu, é a vítima. D. No processo, o juiz exerce poderes de polícia para garantir o desenvolvimento regular e tolher atos capazes de perturbar o bom andamento do processo. E poderes jurisdicionais que compreendem atos ordinatários, que ordenam e impulsionam o processo, e instrutórios que compreendem a colheita de prova. Verdadeiro, o juiz ele tem poder de polícia. Como assim? Ó? O cara está bagunçando lá na audiência, ele pode mandar sair. Entendeu? Verdadeiro. Dados os princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, não se aplicam ao Ministério Público as prescrições relativas à suspeição e impedimento do juiz. Falso. Se a promotora for inimigo capital ou amiga íntima do réu, ela não pode atuar no processo, que é a mesma coisa do juiz. Ok, senhores? Terminou meu tempo. Boa sorte para os senhores. Tá? Oi? Não chegou ainda? Tá ok, senhores? Vamos só continuar aqui, então. Tá? Senhores, sobre provas, ó, provas, veja bem, senhores, sobre provas, rapidinho, de quem é o ônus da prova? De quem?
alegar. Não vou nem anotar ali, porque a gente vai fazer um bate-bola aqui. Sobre provas no processo penal. Cai prova para os senhores. Se cair para você, de quem é o ônus da prova? O ônus é de quem alegar. Se foi a promotora que alegou, ou se foi a defesa que alegou, cabe a eles provarem. Cuidado com essa afirmação assim, ó. Considerando que o juiz não tem o ônus da prova, é vedado a este determinar a produção de provas. Falso. O juiz pode determinar a produção de provas, mesmo que ele não tenha o ônus. O que é ônus? Obrigação, essas coisas. O juiz pode. Como assim? Ó? O juiz quer ouvir uma testemunha. Ele pode ouvir? Pode. Ah, mas a promotora não pediu, a defensora não pediu, não interessa. O juiz pode. Chamado princípio da verdade real. Ok, senhores? Chegou professores. Então, boa sorte aos senhores, tá? Se precisar de mim aí durante essa semana, para tirar eventual dúvida, pessoal, pode me chamar no WhatsApp sem problema nenhum, tá? 8118-0808, ok? Professor?